Está entrando no ar mais um programa Conversa com Daniel Grijó na TV e eu espero você aqui na Inter TV. Não saia daí que já já nós teremos um super bate-papo com o Hilário Carvalho, consultor financeiro, que irá explicar para a gente todas as informações pertinentes ao dia a dia do seu dinheiro. Eu espero você aqui na Interior TV. Tensão muscular? Dor nas costas? Doutor Daniel Grijó, seu fisioterapeuta em Macaé e Rio das Ostras. AM Contabilidade, escritório contábil em Macaé há mais de 20 anos no ramo. Serviços contábil, fiscal, departamento pessoal, declaração de imposto de renda, pessoa física e jurídica, abertura, alteração, encerramento de empresas, suporte para MEI, microempreendedor individual. AM Contabilidade, condições especiais de preços para empresas. Formalize o seu negócio. Agende uma visita ou ligue pelo telefone 22 99265 7768. Estamos localizados na Avenida Luiz Lírio 463, Macaé. A sua empresa em ótimas mãos. O Brasil é gigante e o desafio de vacinar os brasileiros também. Um desafio que vai além da saúde. É uma questão humana e econômica, pois muita gente depende disso. Ninguém pode ficar para trás. Mas com a união de todas as nossas forças, as vacinas aprovadas pela Anvisa já estão sendo distribuídas em todo o Brasil. A vacina vai devolver para a Mariana a confiança para ela continuar salvando vidas. Para o seu Isaías, a sua roda de amigos. Para a dona Regina, o sorriso que iluminava a vizinhança. Para a Roseli, o carinho de seus alunos. A gente ainda precisa se proteger enquanto a vacina não chega a todos. Juntos vamos cuidar uns dos outros. Somos um Brasil, somos uma só nação. Brasil imunizado, somos uma só nação. Voltamos dos nossos comerciais e ao meu lado, Hilário Carvalho. Hilário, é um prazer receber você aqui. Prazer também, Daniel. Porque eu sei que o seu tempo é um tempo muito precioso, porque afinal de contas, dinheiro é um assunto que todo mundo quer saber e todo mundo está correndo atrás também, né? E hoje nós vamos falar sobre um bate-papo, né, bem descontraído, falando sobre o dia a dia do dinheiro. Porque Hilário vai desmistificar algumas coisas para a gente, vai falar sobre como nós podemos lidar com essa situação financeira e falar para a gente do porquê que o dinheiro, sendo administrado e sendo consumido de uma maneira tão sábia, de uma maneira bastante simplória, nós precisamos ter um hábito saudável de uma administração financeira. Ou seja, como nós podemos lidar com essa situação financeira? Porque parece que não, mas estudos dizem que 40% das pessoas, mais ou menos 40%, não sabem lidar com questões financeiras. E um dado estatístico diz que grande parte de pessoas que estão sofrendo por algum problema psíquico ou em relação à saúde mental, um dos fatores é a questão financeira. Hilário, nós sabemos que aqui em Macaé e em todo o Brasil está havendo uma escassez muito grande do famoso dinheiro, né? Uhum. E nós sabemos muito bem que o homem, ele, de uma certa forma, ele gosta de falar desse assunto, mas ele, de uma certa forma, não domina desse assunto das relações de trocas, relações financeiras, ou seja, daquele bem que ele tem, né? E, sobretudo, aquele dinheiro que ele possui, ou seja, é uma bagunça total. Daniel, o brasileiro, ele não teve necessariamente um costume de ter uma educação financeira, né? Uhum. Ele não faz parte da grade curricular, né? Também, né? E nem do nosso dia a dia esse conhecimento eficaz. Então, cada um acaba administrando dentro do seu particular, né? Do seu ponto de vista. E existem, não vou dizer regras, mas existe um fundamento para qualquer decisão na vida que você acaba pegando esse fundamento básico, e é isso que a gente já está falando bastante aqui hoje.
para sim transformar naquilo que é a sua necessidade, ou se é necessidade mesmo ou não. Então, acho que é por isso que o dinheiro, a escassez do dinheiro, ele pode ser ainda maior quando a pessoa não sabe administrar. Né? Entendi. Hilário, como que você pode definir o que é o dinheiro e como é uma administração saudável, ou seja, o que é uma administração sadia, né, sobre o recurso que você obtém, sobre o seu dinheiro? O dinheiro ele tem que te fazer bem, né? Ele é uma necessidade que foi criada para que você possa realizar ou ter o básico, pelo menos, das suas necessidades diárias, né? Uhum. Então, que seja pelo alimento, que seja pela moradia, que seja pela real necessidade, primeiramente. E eu acredito que muita gente vai estar fazendo por isso, mas, não, hoje eu vou extravasar. Uhum. E o extravasar tem a ver com a realização pessoal, com prazer, ou tem a ver com a necessidade? Eu acho que isso se mistura muito, né, no dia a dia nosso. Ou seja, a maioria das pessoas, elas não conseguem mensurar qual a diferença que aquele dinheiro faz na vida dela quando elas obtêm e depois que elas gastam, elas têm um sofrimento muito grande. É isso que eu posso dizer? Também. Eu acho que o valor necessariamente não o valor da quantidade de dinheiro, mas o valor para cada dinheiro e para cada intuito, eu acho que as pessoas, de uma forma geral, não têm essa experiência, né? E quando adquire a primeira vez a experiência, poxa, não era para ter feito isso, agora eu vou ter que esperar tanto tempo para recuperar, para poder botar isso em dia. E muitas vezes isso não serve de lição, né? Lá na frente, o prazer de ter certas realizações fora do seu tempo. E também quem vai dizer que está dentro do seu tempo? Então essa educação financeira não foi enraizada na nossa sociedade. Porque na verdade a sociedade ela é muito imediatista, né? Uhum. Eu quero aquele bem, eu quero satisfazer aquele desejo, então eu preciso naquele momento de ter aquele bem, aquele produto, aquele serviço. E até competitiva, né? Ainda tem esse detalhe, entendi, né? Não só pelo prazer, mas também competitiva, né? Uhum. Você vê isso muito, às vezes, nos adolescentes, né? Comprou o tênis novo, opa, mãe, eu quero um tênis igual do colega. Não tem condições de comprar agora, meu filho ou minha filha. E ele está em formação, né? Uhum. Uma pessoa em formação, principalmente, né? Como o adolescente, pré-adolescente, o adolescente também, ele acaba sendo... Ele não tem essa real noção, entendi, justamente... Desde criança, às vezes, ele não tem. Uhum. Isso vai depender muito também do ambiente familiar, de todo o modo... A questão social, né? A questão ambiental, ou seja, a cultura que cerca, né? Porque se nós reparamos, observamos que, assim, nos países de maior consumo, ou seja, nos Estados Unidos, até que mesmo na América Latina, no Brasil, tem aquela chamada muito forte, aquele apelo de consumo muito forte. E, às vezes, o cidadão jovem, até o homem de meia idade, ele se vê numa situação de que ele não consegue se desvincular, ou seja, desmamar desse fluxo, né, de todo esse arcabouço de informações que levam ele a, de uma certa forma, instintivamente, inconscientemente, entender que ele precisa ter aquele bem para se sentir, para ser alguém. Existe isso que é natural, né, do ser humano, do homem, né, nesse caso daquele que quer o melhor para sua família, daquela viagem dos sonhos, daquele carro para a família, para colocar a família dentro e ir para o lugar que, enfim, que mais vai ficar feliz passeando com a família. Existe isso, sim. Mas isso existe junto ou depois, um pouco depois, das realizações. Um exemplo, eu com 26 anos, eu comprei meu terreno. Então, como meus pais moravam de aluguel, eu pensei, quando eu tiver casado, quando eu tiver um pouco maior, é lá que eu vou construir minha casa. Em 2004 eu vim para cá. Meu terreno eu comprei em 96, eu morava no Rio. Então, assim, existe um planejamento desde cedo, e que é o que muitas pessoas não fazem. Às vezes não tem oportunidade, não é necessariamente querer, né? Uhum. Mas, enfim, aí eu montei minha casa lá, ou seja, eu casei com a casa própria. Porque muitas das pessoas, eu acho que elas dizem assim, a culpa é de A, de B,
de instituição C, mas assim, todo mês as pessoas recebem o seu salário. Elas têm a escolha, pouco ou muito, elas recebem. Elas têm a opção de se planejarem, mas se elas não se planejam, elas precisam contar com a ajuda de alguém, não é isso? Isso. Ajuda de alguém orientando, né? Alguém. A minha profissão, consultor financeiro, se enquadra bastante nisso. Um exemplo. Você tem um filho ou uma filha e ele está com 12 anos, 13 anos. Aí você imagina, quando ele tiver com 17, 18, ele está acabando e indo para a faculdade, acabando um ciclo e indo para a faculdade. Ah, mas a faculdade é longe, ele vai precisar nesse dia a dia voltar, eu vou ficar preocupado ele voltar tarde. Ele precisa de um carro. Com 12, 13 anos, ele já pode fazer um consórcio para o filho. Isso ninguém sabe, né? E o consórcio é menos que a metade de um financiamento de um carro. Muito, muito, muito em conta. Por quê? Ele vai ter o bem depois de provar que está pagando. Ou seja, ele vai pagar 13 anos, 14, 15, 16, 17, 18. O carro vai chegar para ele. Ele vai pagar uma prestação irrisória, não vai ter o bem, que é o carro. Mas quando acabar de pagar o consórcio, se não for sorteado antes, se não der um lance antes, ele vai ter o carro, ele tem essa certeza. Por menos que a metade do preço de um financiamento. Porque no financiamento você tem o bem para provar que vai pagar depois. Então ele é mais caro. No consórcio você prova que é um bom pagador e depois tem um bem. Então, aí as pessoas elas não querem pensar, raciocinar de uma maneira lógica, porque aquele impulso, aquele desejo, ele impregna dentro da pessoa e quando ele vai ver, ele toma uma decisão errada sem consultar alguém antes. E impossível, né? Porque assim, quando tiver 18 anos o filho, ele vai querer comprar o carro em cima da hora. Entendi. E quando ele comprar esse carro, ele vai pagar 3, 4 carros. Entendi. Não é? Com certeza, ele tem condições. Então é melhor ouvir a voz da experiência. Então, uma coisa que você falou muito interessante é o seguinte, sobre essa garotada de agora, né? Que ela está começando a entender, a discernir o que é o dinheiro, qual o valor que o dinheiro tem na vida, na qualidade de vida e na existência do ser humano. Como que você tem enxergado isso, a população, ou seja, a garotada de hoje e a faixa etária de 30, 35, 50 anos, como eles começam a lidar com esse dinheiro, tanto a garotada quanto o pessoal mais experiente? Eu acho que é bem diferente, né? A garotada, ela está pensando muito em bem. Tudo bem que o homem médio, de idade média ou até mais velho, às vezes também é imediatista. Mas a criançada quer comprar um videogame, né? Necessariamente. Quer comprar coisas muito menos custosas, né? Então, e o homem de maioridade, não necessariamente. Então, eu acho melhor a gente estar explorando esse assunto. Ótimo, ótimo. Nós iremos para um breve comercial e já voltamos aqui na Interior TV. Tensão muscular? Dor nas costas? Dr. Daniel Grijó, seu fisioterapeuta em Macaé e Rio das Ostras. AM Contabilidade, escritório contábil em Macaé há mais de 20 anos no ramo. Serviços contábil, fiscal, departamento pessoal, declaração de imposto de renda, pessoa física e jurídica, abertura, alteração, encerramento de empresas, suporte para MEI, microempreendedor individual. AM Contabilidade, condições especiais de preços para empresas. Formalize o seu negócio. Agende uma visita ou ligue pelo telefone 22 99265 7768. Estamos localizados na Avenida Luiz Lírio 463, Macaé. A sua empresa em ótimas mãos. O Brasil é gigante e o desafio de vacinar os brasileiros também. Um desafio que vai além da saúde. É uma questão humana e econômica, pois muita gente depende disso. Ninguém pode ficar para trás. Mas com a união de todas as nossas forças, as vacinas aprovadas pela Anvisa já estão sendo distribuídas em todo o Brasil. A vacina vai devolver para a Mariana a confiança para ela continuar salvando vidas. Para o seu Isaías, a sua roda de amigos. Para a dona Regina, o sorriso que iluminava a vizinhança. Para a Roseli, o carinho de seus alunos. A gente ainda precisa se proteger enquanto a vacina não chega a todos. Juntos vamos cuidar uns dos outros. Somos um Brasil, somos uma só nação.
Brasil imunizado. Somos uma só nação. Voltamos dos nossos comerciais e ao meu lado o Hilário Carvalho, consultor financeiro. Hilário, nós havíamos antes, no primeiro break, comentado sobre essa relação que o jovem e os homens de 35 a 55 anos, não vamos dizer meia-idade porque a gente sabe que é rotulado meia-idade como 60 em diante, ou seja, a idade sênior. Mas esse homem que está economicamente ativo e próspero na sociedade, né? Nós havíamos comentado sobre essas relações que cada um tem sobre o que é o dinheiro e como cada um se comporta em relação ao valor monetário que recebe, ou seja, a quantia que ele recebe, tanto por hora da bola, quanto a relação daquele bem financeiro, aquela troca monetária que vai na mão dele. E você havia comentado sobre isso, e que eu gostaria que você explanasse agora no segundo bloco. Eu até citei do homem de meia-idade, porque muitas vezes as necessidades dele se confundem com a do mais jovem, porque às vezes ele não teve oportunidade, não teve de realizar certos desejos, até alguma viagem, né? Entendi. Às vezes um simples bem simples. Algo que ficou frustrado neles, Exatamente. Desde aquela idade da infância, adolescência, pré-adolescência, que ficou registrado e marcado na memória dele e ele quer realizar aquele sonho, aquele desejo e que ele às vezes não entende, né? Eu tinha um cliente meu que ele tem uns 55 anos e ele tinha uma vontade louca de viajar por todo o Brasil. Então, ele não sabia nem por que aquilo ali existia dentro dele, mas ele sabia que ele gostaria de quê? Ter uma quantia financeira, mesmo que ele captasse esse recurso através de alguma instituição financeira, instituição bancária, mas que ele conseguisse realizar, porque ele queria viver. Sim, né? sim. Eu vejo muitas pessoas se formando depois de uma certa idade, porque os filhos já estão criados, já estão com a família, né? Formada e tudo. Então, por isso que eu citei também que é importante, né, essa pessoa de meia idade. Mas voltando à parte do adolescente, do jovem e da média de 30 a 35 anos, o de 30 e poucos anos também pode desejar o videogame daquele de 15 anos. Entendi. Não é? É o que mais acontece, principalmente o homem, que gosta bastante de videogame, não que a mulher não deseja, mas o homem costuma ser lá, né? Tem algumas coisas que o homem deseja mais, como, por exemplo, um automóvel, ele deseja algo de alguma tecnologia que está saindo agora, ele deseja algum... Se ele é um artigo músico, de um luxo, instrumento... Isso, realização pessoal, entendeu? É algo que ele deseja que, nesse momento, ele precisa do fator financeiro, né? Sim, Que sim. você não tem como você fugir da aquisição de um bem, ter a aquisição de um bem sem você ter aquele artifício que foi a moeda que foi intitulada pela sociedade, que foi o dinheiro. E dizer que está fora da ordem das coisas uma pessoa de 35 anos comprar o seu primeiro videogame, a gente não pode julgar dessa forma, Não. né, de forma alguma. Porque assim, eu estou citando o exemplo do videogame porque passam várias gerações, né? Ou seja, a pior coisa para o homem é ele ser frustrado, né? Não tem dá. como, não, né? Ele precisa, assim, se ele tem condição de ter, por que não? Isso. Então, assim, a criança, ou pré-adolescente ou adolescente, ele acaba não tendo essa noção do valor do dinheiro, né? E se ele sabe, se a família dele, se as pessoas com quem ele convive, ou na escola, ou dentro da própria família, ele tem noção de que o videogame não é a hora dele ter, porque ele vai ficar mais tempo jogando do que estudando. Se quem está próximo percebe que não é o momento, ele não vai comprar sozinho, ele não tem essa própria renda. Então, por isso que eu vejo que mais no futuro essa pessoa vai querer realizar. Agora, existem formas de se comprar isso em vezes. O consumo consciente, né? Então, essa parte do consumo consciente e do comprometimento, porque eu não chamo nem dívida. Eu estou com uma dívida, estou pagando em tantas vezes isso. Olha, perder de vista, não, eu chamo de comprometimento. Isso. Né? Porque dívida é aquilo que você não pagou. Aquela e tá coisa devendo. cansativa, maçante, né? Aquela coisa sofredora, né? Agora, essa parte que você falou que foi a dívida, né? Que foi o comprometimento. Eu tenho comprometimento. Isso. Que aí você vai ter um olhar clínico sobre aquele psicológico isso. Também. Porque as pessoas precisam desmistificar de que as pessoas que têm aquele bem, que eles
possuem uma relação, ou seja, um dinheiro, eles não podem realizar os seus desejos, né? Não pode ser um prazer e punição. Isso. Né? Isso. Uma realização e seguida de uma punição. Porque muitas das vezes a pessoa se sente culpada por ter aquilo ali, porque assim, no momento que nós estamos, né, nós sabemos que nós estamos sofrendo um momento de escassez muito grande, realmente. Sim. Mas se a gente for levar em consideração de que a gente também precisa consumir aquele produto, aquele bem, aquele serviço, justamente para a gente conseguir se sentir melhor, a gente se satisfazer, mas também gerar um conforto, né? Isso também pode ser pensado para o homem, porque às vezes ele pode se sentir culpado. Sim. Poxa, eu não posso ter esse carro, eu não posso ter esse bem, porque nós estamos vivendo num país, nós estamos vivendo um momento de escassez, estamos vivendo em um momento que nós estamos contemplando nesse momento uma pandemia, então eu não posso ter. Não. Assim, existe planejamento até dentro da pandemia. Se você tem uma renda, né? Se você tem uma renda, se é fixa ou se não é, se você é autônomo, ou se você é aposentado, ou se você recebe uma pensão, ou se você é servidor, enfim, se você tem uma renda, então você se consegue, por mais que não seja uma renda fixa, né? Ela tem alternações, né? Seja alterada, né? Às vezes eu ganho 2.000, às vezes eu ganho R$500. Então, assim... Mas você tem uma média, né? Uma média. Esses R$500, ele serve para você se alimentar? Você já tem uma casa própria? Olha, mas eu tenho R$50 aqui. R$50 eu vou fazer o lanche ali que eu estava querendo... Isso. Ou seja, o consultor ele vai avaliar e ali ele vai estudar as métricas, né, as possibilidades, as hipóteses de ter aquele tão sonhado bem. Né? E paralelo a isso, Daniel, na verdade a pessoa tem que ter a noção também das linhas de crédito e as modalidades de linha de crédito, porque isso se confunde muito. Explica pra gente, então. Vamos desmistificar um pouco as coisas. Depois, no final, a gente tem uma proposta que é mito ou verdade. Legal. Então, desmistifica pra gente essas duas diferenças aí. Fala pra gente. Por mais que a gente tenha esse conhecimento e acho que o básico muita gente conhece, no dia a dia a gente vê que não é bem assim. Então, existem linhas de crédito de um financiamento, quando a gente falou do carro, né, do consórcio. A pessoa se programando, ela paga muito menos do que um financiamento de um carro, que ele tem o bem e vai depois pagar. O consórcio, ele paga bem, né, paga para depois ter o bem, paga direito para ter o bem. Da mesma forma, um financiamento de dinheiro, financiamento de um imóvel, né? Quando a pessoa fala a palavra dinheiro, ela se treme toda, né? Ou empréstimo. A palavra empréstimo parece feia, né? Empréstimo. Porque foi rotulado na sociedade que empréstimo é uma coisa maléfica, uma coisa discriminatória, uma coisa vexatória, né? Eu lembro que nos anos 90, 2000, as pessoas que pegavam empréstimos eram aquelas pessoas que estavam ali com a corda no pescoço. Né? E não é assim. Então, ainda um pouco era antigamente, pelas linhas de crédito que não eram tão diferenciadas. As linhas de crédito antigamente sempre geravam em torno de 15%, 20%. Ainda existem essas linhas de crédito, mas existem outras linhas de crédito, como essa que eu falei do consórcio. Necessariamente não vou estar dizendo taxa aqui, mas é bem inferior, né? Tudo precisa de planejamento. Agora, se comprometer no cheque especial, se você tem uma linha de crédito pessoal, não faz sentido. O cheque especial era 13%, agora está com 8%, na média de 8%. E o crédito pessoal, no seu banco, é bem menor. Eu vou te chamar doutor Hilário. Doutor Hilário, vamos, só para a gente entender um pouco. É vantajoso para quem tem um empréstimo, ele conseguir pegar outro empréstimo com taxa de juros menor? Mas tem que ser taxa menor mesmo. Entendi. Né? O que acontece é o seguinte, dizer a taxa... Pagar um para pegar outro. Sim, mas depende de qual é. Vamos dizer que você esteja comprometido no cheque especial no seu banco. Lá a taxa são 8%. Você paga R$400 por mês lá. Você pegou o dinheiro que você precisava, mas você tem uma linha de crédito, por exemplo, você é servidor. Você tem uma linha de crédito diferenciada. Você tem a linha de crédito que tem a segurança de estar descontando no seu contra-cheque. Com isso, o banco tem essa segurança, ele vai estar te dando uma linha de crédito mais em conta. Mas você procurou essa linha de crédito? Alguém te ofereceu essa linha de crédito? Você tem ciência dessa linha de crédito? Por ser um servidor que tem uma linha de... Então, ele pode pegar o crédito consignado e quitar.
Crédito consignado está em torno de 1 e pouco por cento. Bem menor. E vai quitar o cheque especial dele, que ele está se comprometendo com R$400, com a taxa de pelo menos em torno de 8%. Então, R$400 na renda faz muita falta, porque o auxílio do governo era, acho que R$300, hoje está R$150. 175, né? Isso, 175 por aí. Doutor, para terminar... Então isso tem que ser estudado, né? Isso, assim, essas análises, elas são muito pessoais. Isso, porque na verdade o consultor ele está ali como perito, ou seja, ele está ali como alguém imparcial. Porque ele chega ali, ele não vai colocar panos quentes, né? Não vai dizer para você, para alimentar o seu ego, que você está fazendo algo de certo, entendeu? Sendo que você não está. Doutor Hilário, para terminar, a gente vai falar sobre mitos ou verdades. E no final, gostaria que o senhor fizesse as considerações finais e desse algum telefone de contato para quem quiser entrar em contato com o senhor, sobre alguma informação a mais sobre essa parte de crédito, tá? Então vamos lá, mito ou verdade? Que o financiamento, né, ou seja, um empréstimo, né, ele... quanto mais você tem a parcela, mais você paga. Ou seja, o maior se torna os juros. Quanto maior a quantidade de meses, os juros é menor. O que você acaba fazendo é pagando mais vezes o mesmo juros. Porque, normalmente, em quantidade de meses menores, a taxa é maior. E você não usa todo o potencial que você tem de crédito, porque você está limitando a quantidade de meses. Você está enxugando a quantidade de meses e está limitando o valor total que você tem. Uma coisa é o valor total devido. Eu vou multiplicar o valor da parcela vezes a quantidade de meses. Vai dar um valor de total... Isso não é juros. Né? Necessariamente não é, você calcular o valor total devido. Então você tem que ver os juros mensais, porque você depois pode antecipar isso. Todo financiamento de dinheiro, de carro, de casa, você pode antecipar. Vai amortizando. Se você vai pagar um juros menor, mesmo em mais vezes, você vai amortizando, vai pagando a atual e a anterior com um ótimo desconto. Que as últimas passadas saem bem mais baratas. Saem irrisórias, os valores mensais irrisórios. Então, isso tudo tem que ser estudado. Entendi. Mito ou verdade que no empréstimo consignado, você não tem controle de quanto aquela agência, ou seja, aquele banco vai pegar. Ou seja, ele não é estipulado uma regra. Por exemplo, um mês pode pegar 50%, outro mês pode pegar 30%. Mito ou verdade? Empréstimo consignado, ele é protegido pelo governo, pelo governo federal, estadual, enfim, dependendo de onde a pessoa tem o seu convênio, é funcionário, né, desse órgão público. Então, existem leis que protegem ele quanto ao máximo de comprometimento. Diferente das leis de um banco para um cidadão, eu falo cidadão comum, não que ele seja desmerecido por isso, mas ele não é um que tem essa linha de crédito diferenciada, que é o crédito consignado. Então, lá no banco, mesmo aquele servidor, se ele for pegar uma outra linha de crédito que não é o aposentado, enfim, que não é o consignado, as leis são ditas lá no banco. Né? Tudo bem que também tem leis que protegem ele lá, mas assim, são critérios que o próprio banco, você vê isso no teu cartão de crédito. Cartão de crédito, limite de 50 mil, e às vezes você não ganha isso para pagar. Quem que fez esse limite? Porque o cartão foi feito no banco, com os critérios do banco. Então, ou seja, não é uma coisa bagunçada, né? Tem um mês que vai tirar 50%. Se for estipulado desde o início do contrato um valor de porcentagem que aquele cidadão, aquele aposentado, aquele servidor público pode retirar da sua conta, né? Então é aquele ali e acabou. É destinado aquilo ali. A regra são 30%. Sendo que houve, do ano passado para esse ano, uma alteração de mais 5%. Mas isso foi um caso emergencial ano passado e está tendo agora de novo. Entendi. Mas esse 5%, possivelmente em 31 de dezembro desse ano, de 2021, ele vai ser de novo tirado. Vamos ver como vai ser ano que vem. Mas a regra são 30%, não são 30%, são até 30%. Entendi. Sendo 35% agora, por causa da situação que a gente está vivendo. Pandemia, né? Não é aumento de salário, é aumento de margem mensal. E de qualquer jeito você destina uma porcentagem para pagar isso e as outras para você fazer o seu dia a dia, né? O seu pagamento do dia a dia. É isso. Ótimo. Né?
Doutor Léo, gostaria de te agradecer mais uma vez, tá? Muito obrigado. Agradecer também. Obrigado, Daniel. Valeu. Se Deus quiser, a gente vai falar sobre isso mais vezes, né? Tendo a oportunidade. Gostaria que o senhor deixasse os telefones de contato, caso o senhor possa, quais são os locais que as pessoas podem te encontrar e fazer suas considerações finais. Bom, gente, a gente está já desde setembro de 2004 aqui em Macaé, né, e estamos localizados exatamente ali atrás do prédio da Prefeitura de Macaé, na Rua da Igualdade, número 38, no térreo. Você chegando ali, você vai ver a gente de frente para a rua, no térreo, e o nosso telefone de contato são 2. Mas eu vou dar um que para ninguém errar. Código 22 99844 7596. Vou repetir. 99844 7596. Hilário Carvalho. Logo após os nossos comerciais, eu espero você aqui na Interior TV. Tensão muscular? Dor nas costas? Dr. Daniel Grijó, seu fisioterapeuta em Macaé e Rio das Ostras. Muito obrigado por mais um encontro com você aqui na Interior TV e eu espero você no horário das 20h30 às terças-feiras. Mais uma vez, muito obrigado. Interior TV, a gente faz pra você.